Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que sou eu? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, meditamos nesta hora o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 33, o chamado da fé, da profissão de fé de São Pedro, e ao mesmo tempo também a admoestação do Senhor, que recorda a Pedro que é preciso ter fé ao ponto do sacrifício. E por isso, a partir desse evangelho, faz jus àquela bonita frase do que adianta ganhar o mundo inteiro se viermos a perder a alma. Do que aproveita o homem todas as coisas da terra, todas as ambições da inteligência, da vontade, do que aproveita o homem todas as coisas, se no fundo não tiver fé e pela fé não receber a graça da salvação? Ou seja, muitas pessoas às vezes percorrem um caminho sem considerar o seu destino eterno e acabam ocupando o seu tempo sem se interrogar com as coisas mais importantes da vida. Até nós talvez podemos passar por vezes andando pela jornada diária, sem ter uma direção clara, até pelas muitas tarefas que temos que executar. Agora sim, todo cristão deveria fazer um esforço para conhecer a dignidade a que Deus nos chama, a felicidade sem fim que Deus nos promete, e a caminhar, pois, nesta fidelidade, como hoje o Senhor faz também com Pedro, esse homem que se empenha em dizer: Tu és o Messias. E nessa profissão de fé, que é relatada aqui de uma maneira muito breve, Pedro limita-se a dizer que Jesus é o Messias. Em Mateus ele dá um pouco mais de conteúdo, fala outras coisas, define melhor essa sua afirmação, mas fato é que aqui Pedro vai como que aproveitar a ocasião para manifestar a sua fé, mas que ainda é bastante claudicante, ainda muito inicial, que quer uma fé que poupe o sacrifício, que poupe o desgaste da fé, o compromisso, enfim, é a religião do século XXI. E dentro dessa simplicidade do relato, fica evidente que o Senhor também lhe diz: então, muito bem, Pedro, agora guarde o silêncio, mas viva esta fé. E pela primeira vez no Evangelho, Jesus, daqui de Marcos, Jesus se manifesta no sentido do sofrimento e da morte. Vai fazer mais vezes, é verdade. E essa revelação causou uma certa surpresa aos discípulos, bem como também aqui especialmente a Pedro, que não queria que o Senhor padecesse de uma morte tão violenta. Na sua espontaneidade, ele vai chamar Jesus de lado e vai protestar, dizendo que uma coisa dessa não poderia acontecer com o Messias. E Jesus
usando de palavras um pouco mais severas, mais necessárias, vai dizer que Pedro não faça o papel de Satanás. Deixe que a obra de Deus aconteça conforme o seu querer. A missão do Messias é mais do que a missão na terra. Ele veio para as coisas mais elevadas, levar as almas para o céu e levar por meio da sua vida ofertada. Os critérios de Pedro ainda são critérios muito humanos, e por isso Jesus vai corrigi-lo dizendo: agora olhe com os desígnios de Deus. O desígnio de Deus é que o homem se entregue totalmente e, por sua vez, entenda que até o sofrimento do cristão, unido ao de Cristo, pode ser, assim, um motivo de santificação pessoal, de salvação. Eis, pois, que temos necessidade de uma visão sobrenatural. Pedro vai aprender isso com o passar do tempo. Nós também pedimos ao Senhor a graça de entendermos que, para sermos bons cristãos, devemos ter essa visão sobrenatural, ou seja, a capacidade de ver as coisas como Deus vê, e encontrar também sentido na cruz, no sofrimento que faz parte do plano de Deus. Se olharmos apenas uma visão plana, apegada à terra, nós não vamos conseguir entender a dimensão da salvação. Vamos, pois, pedir ao Senhor que na nossa oração pessoal com Ele, nos ajude a ter essa visão sobrenatural para, como o cego de outrora, assim dilatar as nossas pupilas e compreender que, se queremos a presença de Deus, também precisamos abraçar todo o sacrifício e entrega que Deus fez por nós. Deus te abençoe.